Faltavam 5 minutos para as 4 da tarde, quando 4 homens entram de rompante na agência do Banco de Portugal, na Figueira da Foz, e apenas se ouve: mantenham-se todos quietos, isto é um assalto. Podem não ter sido bem estas as palavras, mas ficou bem claro que se tratava de um assalto. E logo este, que foi colossal. Em apenas 25 minutos, levaram cerca de 29 mil contos, o equivalente hoje a mais de 10 milhões de euros. 29 mil contos, que são 29 milhões de escudos. Portanto, é muito dinheiro. Bem-vindos ao Dominó, um podcast da AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. O assalto foi tudo menos amador. Na altura, as autoridades até apelidaram de anormal. Dado ter sido tão engenhosamente montado, nada foi feito ao acaso. Esta é a história da Operação Mondego, o assalto ao Banco de Portugal. Viajamos até ao ano de 1967, em pleno Estado Novo, com Salazar no poder, um ano antes de Marcelo Caetano assumir o seu lugar. A guerra colonial já tinha começado anos antes, em 1961, e o descontentamento em Portugal era geral, mas caladito, com medo, como sempre, perante os costumes. A PIDE estava cada vez mais forte e repreensiva do que nunca, até porque, cada vez mais, eram as tentativas para derrubar o regime. Este grupo de assaltantes fazia então parte dos que pretendiam libertar Portugal de uma ditadura fascista e agressiva, como são todas as ditaduras. Naquele mês de maio, 4 dias antes do assalto ao banco, Portugal recebia pela primeira vez a visita de um Papa, o Papa Paulo VI. Desculpa, estou-me a rir porque sempre que os Papas escolhem um P a seguir como nome, um P a seguir ao Papa, fica Papa Paulo. Pronto. Ou também era engraçado o Papa ser espanhol a ser Ramón e ser Papa Ramón. Esta visita era histórica. Era a primeira vez que um Papa visitava o nosso país. Os anos 60 foram marcados por alguma tensão entre o governo português, totalmente representado na figura de Salazar, e o Vaticano. E porquê? Devido à guerra em África. Porque lá nisso os Papas têm sempre razão, detestam guerras. Já em Fátima, o Papa encontrou-se com o presidente Américo Tomás e o chefe de governo, António Oliveira de Salazar, não precisa dizer o nome todo, não é nenhum jornalista. O Papa VI presidiu a missa para milhares de pessoas emocionadas e apelou à paz num país que via os seus filhos obrigados a ir para uma guerra sem saber se voltavam. A paz é dom de Deus, por isso a nossa oração, depois de se ter dirigido ao céu, dirige-se aos homens de todo. Como normalmente os discursos dos Papas costumam ser um pouco aborrecidos, mas bonitos, misturei com um beat feito pelo Pedro Durão, MC, e juntei o discurso do Papa. Portanto, fiz aqui um trabalho de DJ. Homens, sede homens, homens, sede bom, homens, pensai. No seu discurso pôde ouvir-se: homens, não penseis em projetos de destruição e de morte, de revolução e de violência. Pensai em projetos de conforto comum e de colaboração solidária. E o Salazar deve ter pensado: shh, porque ele queria a guerra, não é? E porque não era só de política e religião que vivia Portugal, alguns meses antes, em fevereiro, o angolano Eduardo Nascimento tinha sido escolhido para representar Portugal no Festival da Eurovisão com o tema O Vento Mudou. Tornou-se no primeiro cantor negro a concorrer no Festival da Canção. E o segundo de sempre da Eurovisão. E ganhou, mas depois na final da Eurovisão ficámos em 12º lugar, também já estamos habituados. Vento Mudou era uma música que falava de um amor que foi e já não voltou. Com muitos amores que ficaram suspensos ou perdidos nesta guerra infame no ultramar. Deus, pátria e família eram as palavras de ordem neste Portugal do Estado Novo. Mas eram muitos os grupos determinados a acabar com a guerra e com a ditadura repressiva. Entre eles, encontra-se então o nosso grupo de assaltantes ao Banco de Portugal. Eram eles Camilo Mortágua, pai das irmãs Mortágua, que nós conhecemos muito bem. António Barracosa, também conhecido como Tony
Tony Barracosa, Hermínio Palma Inácio e Luís Bem-vindo. Mas a rede estendia-se a outros homens porque foram muitos os cúmplices para que este assalto fosse bem sucedido. Voltemos ao dia 17 de maio, Figueira da Foz. Ainda não eram 4 da tarde quando estes 4 homens, bastante jovens e com a cara descoberta, vê-se mesmo que não vi Instagram na altura, não é? Entram no Banco de Portugal com o intuito apenas de roubar dinheiro da Caixa Forte. No entanto, empunhavam armas, uma delas com silenciador, e ameaçaram todos os funcionários e clientes caso tivessem a ideia de se revoltarem. Os assaltantes posicionaram-se então estrategicamente dentro da agência e trancaram a maioria dos funcionários e clientes que na altura lá estavam, trancaram-nos todos na casa de banho. Os assaltantes insistiram para que a Caixa Forte fosse aberta e queriam saber quem tinha as chaves e quem eram os gerentes. Dirigiram-se então a um deles, o Marcos Gonçalves, que estava no gabinete, que lhes disse que para abrir a Caixa Forte era necessária a presença de um outro gerente que tinha a outra chave e que naquele momento não se encontrava lá porque tinha ido à conservatória. Os assaltantes, um deles tinha uma navalha e uma pistola, disse ao Marcos Gonçalves: "Olha que eu tenho um silenciador, posso matá-lo, se não abrir já o cofre e me der o dinheiro." Não foi bem assim. Ao que o gerente Marcos Gonçalves responde: "E é preciso uma navalha e uma pistola?" E ainda disse: "Tenho quase 70 anos, por isso não me importo de morrer." O assaltante responde que se não era com a pistola, era com a navalha. Até porque sabemos agora, a posteriori, que as armas eram de plástico. Havia apenas uma verdadeira. O gerente Marcos Gonçalves começa a discutir com o assaltante e pediu-lhe para que ao menos lhe desse o tabaco que estava na caixa. "Ó ladrão, deixa-me ao menos fumar um cigarro, xiça. Olha-me ao menos isso." Também o chefe de gabinete, o Castanheira, é ameaçado para abrir a Caixa Forte. Deve ter sido confundido com um dos gerentes. Mas ele retorquiu dizendo que, embora tivesse aquela posição de chefe de escritório, não possuía as chaves, que faltava então o outro gerente, tinha ido à conservatória. E quer-me parecer que foi o Castanheira que chibou um bocadinho o outro gerente. Mas a maior ameaça foi quando disseram ao Castanheira que tinham na sua posse os filhos dele. E caso ele não colaborasse, seriam liquidados os pequenotes. Neste momento, Castanheira fica completamente transtornado e já só queria que eles levassem o dinheiro e pronto, mas não tinha as chaves, lá está. Poucos minutos depois, chega o outro gerente, o Martins Almeida. Estava à volta da conservatória e ao banco, que era onde ele trabalhava. Rapidamente apercebe-se que algo de errado se passava, até porque estava toda a gente com a arma na mão, e ainda pergunta: "Que brincadeira vem a ser esta?" Ao que um dos assaltantes responde: "Isto não é brincadeira nenhuma, trata-se de um assalto e eu preciso do dinheiro que está no cofre", disse o Camilo, morta-água. Existe ainda algum compasso de espera, porque o gerente não lhes queria dar as chaves, disse que o dinheiro era do banco, mas vendo que a vida de todos estava em risco, lá cedeu. É então que, acompanhados por 2 assaltantes, é aberto o primeiro compartimento com as chaves de Martins Almeida, o tal gerente que chegou depois. E a Caixa Forte, propriamente dita, é aberta com a chave do Marcos Gonçalves, o tal de 70 anos que mostrou uma coragem de fazer inveja. O gerente Marcos Gonçalves mostra-lhe as notas de 20 e 50 escudos, mas os assaltantes disseram que só queriam as notas de 1000 e 500. Mas o gerente disse-lhes: "As notas são virgens e possuem os seus números e séries, não vai dar para usar depois." Mas os assaltantes não fizeram caso disso e encheram 5 sacos de lona. Pronto, são descritos como cinzentos, mas pronto, eu não sei porque é que estou a dizer a cor. Pronto, eram sacos de lona cinzentos que se usavam muito no Alentejo para o trigo. O assaltante que segurava os sacos mostrava estar muito nervoso, tremia de ansiedade. E um dos gerentes ainda lhe chamou a atenção para aquela situação que estavam a colocar toda aquela gente. "Olha, para isto, o que é que se..." E o assaltante tremia muito, disse: "Cada um passa pela vida que escolheu. Não somos ladrões. O dinheiro é destinado a fins políticos." Durante a recolha dos depoimentos de todos os presentes no banco, constam no processo, aqueles que ficaram presos na casa de banho referem que o cliente Elísio chorou durante largos minutos convulsivamente, o que fez com que não conseguissem ouvir o que se passava para lá da porta. E olhem que estavam também dentro da casa de banho 2 meninas menores, de 9 e 11 anos, com o pai, o Contínuo Ferreira, que também foi para lá. Mas só o Elísio chorava desalmadamente e dificilmente o conseguiram acalmar.
Depois dos assaltantes arrecadarem cerca de 29 mil contos, fugiram, evidentemente, não sem antes fecharem à chave os gerentes na caixa forte e no compartimento contíguo fecharam Castanheira, petrificado e preocupado com os seus filhos, juntamente com um cliente, o custódio, que entrou já o assalto corria e ficou ali preso. Os restantes funcionários e clientes estavam na casa de banho trancados. E quando finalmente o Elísio se calou, não ouvindo mais os assaltantes, um dos funcionários que lá estava, o Cardoso, parte o vidro da casa de banho e vai ter com os colegas presos na caixa forte. Lá encontra chaves que tinham sido atiradas para o chão, mas o Castanheira fica danado porque os assaltantes tinham avisado que só poderiam sair dali às 6 da tarde, caso contrário, os filhos do Castanheira morreriam. Os assaltantes foram bem claros antes de saírem, só podiam dar aviso depois das 6 da tarde. Só podiam sair de lá depois das 6 da tarde, senão morriam os filhotes. Ameaçaram de morte, pronto. Por isso, o Castanheira não queria que ninguém saísse, embora o Elísio estivesse deserto, mas foi demovido pelo Castanheira. Ora, um dos gerentes, o valente Marcos Gonçalves, ignora o medo de Castanheira, pois todos achavam que era bluff, aquilo dos filhos em custódia, e sai do banco já perto das 5 da tarde. Saindo, certifica-se que os filhos do Castanheira estão bem e vai de imediato aos Correios para ligar à polícia, mas todas as ligações na Figueira estavam cortadas. Até nisso, os assaltantes pensaram. Mas antes, já o Castanheira tinha pedido à empregada de limpeza, que tinha estado encarcerada na casa de banho, mas já estava livre, porque o Cardoso lá abriu a casa de banho, e ainda varreu os vidros partidos e só depois foi então à casa do Castanheira, porque ele pediu-lhe para ver se os seus filhos estavam bem. Encontrou-se com a mulher dele e viu que eles estavam bem, os filhos. Um estava a estudar e o outro já não sei, brincar. Quando a polícia perguntou à empregada de limpeza porque é que não foi em nenhum posto, nenhuma esquadra, fazer queixa, ela respondeu: a mim disseram para voltar para o banco e eu voltei. Não disseram para eu ir à polícia. Pediram-me assim, o senhor Castanheira pediu-me: olha, Maria, por favor, vá à minha casa ver se os meus filhos estão bem. E a Maria deve ter dito: deixe-me só limpar estes vidros que ainda alguém se aleija. Isto é muito perigoso, pisar vidros é muito perigoso. Pronto, estavam bem e voltou e as pessoas estavam com medo, não é? A participação do assalto, a comunicação com a polícia, a Lisboa ou com a PIDE era impossível. A Figueira da Foz estava isolada do mundo. Pior do que no inverno, atualmente. Foi José Natário, um estudante de 18 anos, que poucos minutos antes do fecho do banco cerrou os cabos telefónicos na Ponte de Maiorca, fica nos arredores da Figueira, já perto de Montemoro Velho, para que os assaltantes tivessem tempo de fugir. À espera dos assaltantes, que entraram no Banco de Portugal na Figueira da Foz, estava também Ângelo Cardoso, um dos cúmplices, num Taunus 17M, estacionado numa rua acima ou abaixo, perpendicular, isso agora pouco importa. E eu adoro como em todos os crimes dizem a marca dos carros e às vezes a matrícula, e por isso eu acho bem mencionar. À espera dos assaltantes estava então Ângelo Cardoso, num Taunus 17M, estacionado, e vão direitinhos a Sernás. E porquê Sernás? Foram para o aeródromo onde esperava uma avioneta que os levaria até ao Algarve. Palma Inácio, Camilo Mortágua, Luís Bem-vindo e Tony Barracosa fugiram para o Algarve com dinheiro e peso a mais numa avioneta que também conseguiram furtar. Mas para conseguir tal feito, tenho de dar uma breve biografia da extraordinária vida de Palma Inácio, o piloto. Vou focar mais na vida de Palma Inácio e Camilo Mortágua, porque não há quase informação sobre o Tony Barracosa e Luís Bem-vindo, os outros assaltantes. Eu tenho de fazer aqui um pouco a contextualização, porque este assalto foi muito complexo e já tinha antecedentes, e temos de contextualizar na história em Portugal. No contexto de contextualizar, pronto. Oh, menina, contextualiza. Evidentemente, tem de contextualizar. Palma Inácio nasceu em 1922, em Ferragudo, no Algarve. Era o mais velho dos 4 assaltantes. Pensava que ia dizer o mais velho dos 4 filhos, mas não. Era o mais velho dos 4 assaltantes. Tinha 46 anos na altura e era também o mais experiente. Desde bem jovem, nos seus 20, começou a participar em ações anti-regime. Sabotou aviões, foi detido, mas conseguiu escapar da prisão em 1948 e escapou como uma autêntica princesa. Vejam bem, prendeu vários lençóis uns aos outros e aproveitou uma distração dos guardas para escapar da janela de uma altura de 15 metros e desapareceu no meio das pessoas. Depois fugiu para Marrocos, de Marrocos para os Estados Unidos, mas sempre de olho nos aviões e na luta antifascista em Portugal. Ele não se importava de dar a vida pela liberdade, o que é sempre extraordinário.
Depois foi para o Brasil. É nessa altura que preparam o conhecido assalto ao Paquete de Santa Maria, liderado por Henrique Calvão. Também Camilo Mortágua tinha colaborado. O assalto ao Paquete de Santa Maria foi uma mega operação que dava outro episódio, mas vamos então atalhar, que isto já não pode ser tudo, não é? Paulo Inácio foi também quem liderou uma operação em que furtaram um avião da TAP, obrigando a sobrevoar Lisboa, Barreira e Setúbal, Beja e Faro a baixa altitude para lançar cerca de 100 mil panfletos com apelo à revolta popular contra a ditadura. Também lá estava Camilo Mortágua e Henrique Calvão. E a propósito disso, recuperamos as imagens desta notícia, os sons, neste caso, de 1961. O jornalista da RTP chama-se José Mensurado e, reparem, está muito ao serviço do Estado. Senhores espectadores, temos aqui junto de nós outro passageiro, também protagonista indireto desta nova aventura do ex-capitão Henrique Calvão, pelo menos indiretamente. Chama-se, desculpa o seu nome? Luís Duarte. Estava em Casablanca em... Vinha de Casablanca, tinha ido no sábado passado e regressava hoje, sexta-feira, a Lisboa. Diário de negócios. E teve conhecimento de que algo anormal se passava durante a viagem, ou como é que teve conhecimento deste incidente? Só tive conhecimento do incidente quando da minha chegada a Tanger, quando desci do Antes avião. disso não suspeitou de nada? Não, diretamente do que se estava a passar disto, não. Nem quando o avião sobrevoou Lisboa e viu que não aterrava? Não, enfim, julguei que era mais uma questão, uma avaria técnica. Então a tripulação nesse aspecto portou-se muito bem. Impecável, não é? Realmente as hospedeiras de bordo realmente foram extremamente delicadas, extremamente agradáveis em todo o voo. Pois, e quando chegou a Tanger, teve então conhecimento do incidente? E viu os protagonistas? E ficaram de resto retidos a bordo ainda durante alguns minutos, cerca de meia hora. Sim. E mais tarde, então, o Henrique Calvão é que veio buscá-los. O senhor chegou a ver os assaltantes e o Henrique Calvão também? Cheguei. Portanto, e qual é a sua impressão acerca deste incidente? Desagradável, com certeza? É sempre desagradável. Pronto, era só isso que eu queria saber. Muito obrigado e desculpa o incómodo que nós tivemos. Muito obrigado. Claro que Paulo Inácio, Camilo Mortágua e os outros passaram, mas é que são muitos e todos são figuras muito marcantes. Vou-me focar no Paulo Inácio e no Camilo Mortágua. Paulo Inácio e Camilo Mortágua passaram a ser um alvo a perseguir, a prender ou mesmo a abater pela PIDE. Portugal vivia agitado e havia alguns laivos de esperança de liberdade com o principal opositor do regime, candidato às eleições presidenciais, o general Humberto Delgado. Tinha Paulo Inácio 34 anos. Mas Humberto Delgado perdeu as eleições em 1958 e foi assassinado brutalmente pela PIDE em Espanha, em Olivença, em 1965. Tinha ele 58 anos. Foi morto com um tiro na cabeça e a sua secretária, que era brasileira, que o acompanhava para todo lado, foi estrangulada e morta. Dizem que gritou muito. Isto está escrito assim. E mais, como se isto não bastasse, estamos a falar da figura que mais se destacou contra o regime e que mais público foi em relação a isso, tanto que era candidato às presidenciais. Puseram os corpos de Humberto Delgado e da secretária na bagageira e largaram os corpos em Villanueva del Fresno, a cerca de 30 km do local do crime. Nossa Senhora de Fátima vos proteja, Nossa Senhora de Fátima vos abençoe. Foram largados numa vala, cobertos com ácido sulfúrico e cal viva. E depois puseram para cima, devem ter posto terra para cima. Os cadáveres foram encontrados semanas depois, a 24 de abril, por umas crianças que andavam lá a brincar. Isto é uma... Não, mãe, encontrei... isto não é uma concha. Isto é um Humberto Delgado. Era isto que acontecia aos opositores do regime. Era uma polícia política de facto muito violenta. Paulo Inácio estava longe, mas sempre quis voltar a Portugal e tentar mais uma vez um golpe contra a ditadura. Mas para isso, estes movimentos precisavam de dinheiro. Daí a decisão de roubarem o Banco de Portugal. Já Camilo Mortágua é referido várias vezes nos depoimentos dos funcionários e clientes do banco, os reféns, era descrito, na altura não sabia o nome, era descrito como um rapaz moreno, dizia que tinha arte cigano, isto, todos disseram isso, e com um bigode fininho. Era o revolucionário Camilo Mortágua. Camilo Mortágua era também um fervoroso opositor ao regime e juntou-se desde tenra idade à luta antifascista. Nasceu numa família muito pobre e passou a infância em Oliveira das Meias e depois foi para Lisboa. Mais tarde emigrou para a Venezuela, mas lá está sempre com olhos postos na Revolução em Portugal.
Já tinha estado envolvido também no assalto ao Santa Maria, em 1961, e também no desvio do avião da TAP com Palma Inácio. Viveu clandestinamente no Brasil e depois em França, e em 1967 veio para Portugal para participar no assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz. Há uma curiosidade muito engraçada. O Camilo Mortágua e o Palma Inácio nasceram no mesmo dia, 29 de janeiro, só que com 12 anos de diferença. Podemos ouvir o Camilo Mortágua nesta entrevista dada à TSF, precisamente a 17 de maio de 2017. Separar é sempre muito difícil. Separar as coisas e ser honesto ao mesmo tempo. Eu penso que as duas coisas estavam presentes, digamos assim. As motivações pessoais é sempre um desejo de afirmação pessoal, de chegar a algum lugar. E o patriotismo não é uma palavra que eu gosto muito porque é um bocado demasiado abrangente. Mas é patriotismo querer a liberdade no seu país. De maneira que, pela liberdade, tudo se fez. Nós tínhamos informação das quantias existentes no banco. E isso dava-nos uma certa segurança de que não iríamos arriscar-nos em vão. Nós estamos dispostos a morrer, mas não queremos fazer vítimas. O importante aqui é há um momento em que, na vida das pessoas, elas dão um salto no sentido de aceitar correr riscos. Porque pensam que esses riscos vale a pena corrê-los pela causa que defendem. A partir daí, não se questionam mais coisas que sejam secundárias. E bem que eles arriscaram. Também conversámos com a advogada Elizabeth Romão, que conhece bem este caso. Vamos ouvir o seu parecer. Portanto, eu não considero que este tenha sido, que eles sejam uns meliantes, mas eram pessoas com um processo revolucionário que pretendia uma alteração daquilo que é o regime para todos, o benefício para todos. Aquele foi o meio que tiveram para chamar a atenção para um processo revolucionário que estava em curso e que depois vem a culminar com a Revolução de 74, mas que não teve a ver com uma pretensão egoísta por parte de nenhuma das pessoas que esteve envolvida no assalto para se beneficiar com o dinheiro em termos egoístas, não é? Como o episódio já vai longo e porque este assalto envolveu muita perícia de ambas as partes, tanto do grupo de assaltantes como da investigação da polícia, merece um segundo episódio. Ainda nos falta perceber como é que foi o voo a baixa altitude até ao Algarve, como é que a polícia judiciária chegou até aos nomes dos assaltantes e todos os seus cúmplices, nomes que hoje conhecemos tão bem, o que foi feito do dinheiro, e vamos ter também o testemunho do filho do Elísio, um dos clientes que se encontrava encarcerado no banco. Até lá, se não quiserem ter spoilers, mais vale não ler muito sobre este assalto, até porque há sempre pormenores que se encontram no processo e que merecem a pena serem conhecidos e ouvidos. Por isso, até ao próximo episódio. Este foi o Dominó, um podcast da AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro.